Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha, e hoje eu vou falar para vocês sobre as dificuldades de se alugar imóveis aqui na Espanha, principalmente se você vem sem documentos, se você vem sem papéis. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Se não está inscrito ainda, clica aí para se inscrever, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos novos vídeos. E se você quer uma razão para fazer isso, dá uma olhada nas nossas playlists, que eu tenho certeza que você vai ver que o conteúdo nosso aqui é bem variado. A gente fala aqui sobre dica de adaptação e mudança, documentação, como vir legalmente para a Espanha, tem rotina de viagens nossas, a gente até camperizou, fizemos uma van para viajar e tá tudo aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar e vai acabar se inscrevendo. Chega de enrolação e bora pro assunto. Aluguel aqui na Espanha hoje em dia é um termo, uma situação, uma condição bem complicada. Existem cidades onde é muito difícil alugar imóveis, bem difícil alugar imóveis. E eu estou falando aqui, inclusive, para espanhóis, tá? Por exemplo, normalmente é um grande problema nas grandes capitais. Madrid, Valência, esses lugares costuma ser difícil, Barcelona, costuma ser difícil alugar, por quê? Porque existe uma carência nessa área de imóveis, ou seja, a procura é muito mais grande do que a oferta. E naturalmente, se a procura é maior que a oferta, o poder de decisão, o poder aí na negociação está na mão do proprietário do imóvel. Então é claro que ele vai preferir, por exemplo, alugar um imóvel para um funcionário público, do que para uma pessoa que trabalha com nómina, com holerite. É claro que ele vai preferir alugar para alguém que tem um contrato de trabalho indefinido, né? Ou seja, um contrato eterno, um contrato de trabalho mais vistoso, do que para uma pessoa que tem um contrato de experiência de 3 meses. E é claro que ele vai preferir alugar para alguém que está aqui legalmente do que para alguém que está sem papéis. E aí entra a questão, muitas vezes, para quem vem sem papéis, a decisão que tem que tomar, às vezes, para conseguir alugar um imóvel é, número 1, compartilhar imóvel, alugar um quarto de um apartamento compartilhado, onde muitas vezes existem outros imigrantes que estão também alugando de uma pessoa esses quartos. Normalmente o preço é bem caro, levando em conta o preço só do aluguel do quarto, porque você está alugando o quarto e o resto você tem que compartilhar. Você tem que compartilhar a sala, você tem que compartilhar a cozinha, banheiro. Além de ser bastante incômodo, para quem vem sem papéis e está vindo do começo e vem sozinho, é uma alternativa. Mas além disso, infelizmente, existem situações que podem acontecer de alguém tentar passar a perna em você, derrubar teu trabalho. Isso aí, em vários grupos por aí, o pessoal comenta que, infelizmente, quando entra nessa, tem esse tipo de problema, ok? Agora, qual é outro problema? A outra opção, melhor dito, a outra opção seria para alguém que está sem papéis procurar uma cidade mais pequena. E aí, normalmente nas cidades pequenas, por exemplo, aqui onde nós moramos, aqui não tem carência de imóveis. Aqui é ao contrário, aqui tem mais oferta, tem mais imóveis do que se estão utilizando. Inclusive aqui costuma ser mais frequente a questão da ocupação, a gente entrar nos imóveis, porque tem muito imóvel vazio. E como está vazio, às vezes se metem os ocupas aqui. Mas pelo fato de ter problema de ocupas e ter mais oferta que demanda, que procura por imóveis, aqui é um pouco mais fácil alugar. E talvez aqui seja mais fácil para uma pessoa sem papéis. E eu digo talvez por quê? Porque mesmo existindo mais oferta do que demanda, ainda assim existe uma tendência natural, o que não é nem desumano, nem incorreto e nem preconceito, de uma pessoa ficar com a pulga atrás da orelha para alugar para alguém que veio sem papéis. E isso não é preconceito e nem desumano, por quê? Porque é claro que essa pessoa vai querer algo de garantia. Uma pessoa que está sem papéis muitas vezes não está trabalhando, não tem contrato de trabalho, nunca vai ter um contrato de trabalho. Alguém que está sem papéis pode ter um trabalho informal, mas não um contrato de trabalho. Então realmente é muito difícil alugar imóvel sem papéis aqui. Agora, a gente ultimamente aí tem tido algumas pessoas enchendo a nossa paciência por causa da gente falar a verdade aqui sobre essas dificuldades. Dizem que a gente não gosta de imigrantes sem papéis, dizem que a gente ridiculariza imigrantes sem papéis, quando na verdade a única coisa que a gente quer fazer é informar você que se quer tomar essa decisão, nós sempre dizemos que nós não recomendamos agora, mas se você quer tomar a decisão de vir sem papéis, que você venha consciente das dificuldades que tem aqui. E eu separei uma notícia aqui para você ver como realmente existe essa dificuldade, porque se fosse fácil alugar imóvel sem papéis, essa notícia que eu vou compartilhar com vocês agora não estaria nas manchetes dos jornais. Essa notícia saiu no jornal El País, para vocês terem uma ideia. Eu acho que vai aparecer por aqui os pedacinhos enquanto a gente vai lendo, tá? Basicamente fala o seguinte: quartos a câmbio de sexo. Como os proibitivos aluguéis dão asas à exploração.
E aí fala que nos casos nos que se obtém uma casa a câmbio, né, em câmbio de relações íntimas, afetam sobretudo as mulheres imigrantes sem papéis. A polícia diz que ao ser um acordo entre dois adultos não há um delito. Porém, adverte que se nesse trueque, nessa troca de favores, entre aspas, não, existisse ou derivassem ameaças ou coação, sim, existiria uma atividade delictiva, um delito, tá? E aí vem dizendo que, mira, olha só que interessante isso aqui, algo que aparece com frequência nas manchetes por aí. Cedo habitación gratuita a mujer a cambio de compartir por la noche. Ou seja, cedo um quarto para uma mulher, gratuito, em troca de compartilhar o quarto pela noite. Não precisa ser um gênio para entender o que isso significa, né? Interessadas, deixar os dados físicos de contato. Esse é um dos avisos que proliferam nas plataformas de anúncios pela internet. Nessa versão mais renovada, mais sutil, ainda que o fundo é o mesmo, daqueles que oferecem alojamento gratuito em câmbio de relações sexuais, e que apareceram justo quando o mercado das vivendas estava mais quente, ali por 2007 e 2008. Agora não são tão explícitos, ainda que não deixam lugar a dúvidas sobre o objeto do seu oferecimento. Em todos os anúncios encontrados nos distintos portais digitais, se joga com o termo companhia. Apesar disso, qualquer pessoa que intercambe algumas mensagens com os anunciantes entende muito rápido do que se trata essa companhia. Não de cuidar, senão de relações sexuais, puro e duro, como diz aqui, em troca de uma habitação. E a matéria segue falando outras coisas aqui sobre as dificuldades para alugar, enfim. Mas isso é para vocês terem uma ideia de qual é a realidade que é mudar sem papéis. E o triste é que nós estamos num mundo agora onde você não pode dizer absolutamente nada. Principalmente se o que você fala é a verdade, porque você sempre vai ferir algumas consciências demasiadamente sensíveis por aí. Eu não preciso nem falar, talvez você tenha ouvido falar do caso aí da pessoa obesa que foi ter um bebê e que ela processou o hospital porque falaram que ela era de risco porque ela era obesa, né? Ou seja, agora, enfim, citei isso como um exemplo e eu sou gordo e, enfim, eu sou gordinho, e aí, qual é o problema, né? Então eu acho que eu posso falar disso porque muitas vezes a gente não pode falar se a gente não é do coletivo. Como eu sou gordo, eu posso dar isso como exemplo, né? Mas essa é a questão. Então, nessa questão da imigração sem papéis, é algo interessante também, porque antigamente, como se chamava quem vinha sem papéis? Imigrante ilegal. Imigrante ilegal. Com o tempo pensaram, não, mas é um termo muito duro, ainda que não tem nada demais, porque o que significa ilegal? Que não está previsto na lei. Se a lei não prevê que você possa vir para a Espanha como turista e ficar, e você faz isso, então o que você é? Você é um imigrante ilegal, que está à margem da lei. Você não está cumprindo a lei de imigração, portanto é um imigrante ilegal. Mas enfim, nesse mundo aqui fere consciências sensíveis, falar as coisas como são férias, consciências sensíveis, e aí o que aconteceu com o tempo foi substituindo a palavra imigrante ilegal por imigrante irregular. Porque agrada um pouquinho mais, não é tão duro, não é tão forte a expressão, ainda que a força da expressão coloca quem ouve, né? Porque o significado basicamente é o mesmo. E agora, além de ter criado isso de imigrante irregular, hoje em dia tem a expressão sem papéis, que de vez em quando a gente coloca nos títulos dos vídeos, porque é o que o pessoal procura. Mas já criaram sem papel. Não, eu não sou um imigrante ilegal. Eu sou um imigrante sem papéis, que não tenho papéis, que não tenho um visto. Portanto, um imigrante ilegal, um imigrante irregular. Ou seja, as coisas pelos nomes que tem. Então, isso é para você ver um pouco o esforço que alguns fazem para tentar muitas vezes taxar e atacar pessoas que simplesmente estão trabalhando para mostrar para você qual é a realidade. Porque logo o que acontece? Muita gente acredita nessas mentiras por aí, de gente que conta o conto da lecheira, como se diz aqui na Espanha, falando que é a coisa mais fácil do mundo você vir sem papéis, que é super tranquilo, que você vai arrumar trabalho rapidinho, que se tem trabalho para mim, tem trabalho para você também, que arrumar aluguel é super fácil, que ninguém vai te passar a perna, e a realidade não é essa. Agora eu quero que as pessoas me digam o que você diria sobre notícias como essas, porque claro, se é tão fácil alugar imóvel sem papel, esse tipo de coisa não aconteceria. Capaz falando que é mentira do El País, né? É mentira do El País porque é uma conspiração mundial para que você não saiba a realidade que é você mudar para cá. Enfim, eu já nem sei mais o que pensar. Mas é isso, pessoal. Quem segue o canal faz tempo sabe que o nosso objetivo é conscientizar as pessoas que querem mudar de país. Mudar de país é algo muito bonito, é um sonho maravilhoso que se você conseguir realizar, e eu torço que você consiga, e principalmente se você conseguir vir legalmente, é muito melhor porque você vai vir mais seguro, você vai vir mais tranquilo, vai ser mais fácil você se integrar, vai ser mais fácil você alugar um imóvel, arrumar trabalho, e tudo vai ser mais tranquilo. E ainda assim não vai ser as mil maravilhas, mas é um processo muito bonito. Então o que a gente quer aqui
aqui é conscientizar, ajudar você a imigrar de forma responsável. Não acreditando nessas mentirinhas que tem por aí em muitos canais, e muitas vezes a gente compra inimizades com isso, a gente compra inimigos com isso. Porque nesse ramo, por exemplo, de alugar quartos compartidos, existem máfias por trás disso, que trabalham justamente com isso, para alugar imóvel para gente ilegal. Por quê? Porque sabe que existe uma necessidade, sabe que existe um desespero, que a pessoa não está conseguindo alugar, e essa pessoa às vezes vai pagar num quarto o preço muitas vezes de metade do aluguel de um apartamento, mas é o que ela precisa. E claro, para essas pessoas não interessa que tenha conteúdo como esse onde diz a verdade, porque aí vai afetar o negócio desse tipo de gente que tem por aí, e tá cheio por aí, em todos os países. Quem acompanha temas de imigração, por exemplo, viu o escândalo das imigrações ilegais na Itália. O que aconteceu faz alguns anos, onde teve gente, até funcionário de cartório, sendo preso, porque existem golpes, existe máfia, existe muita trambicagem por aí, não só aqui na Espanha, como em todos os países do mundo. E se você quer mudar de país, nada mais correto que você se preparar bem e se preparar com a realidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode ajudar. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!